Olá, eu sou Vitor Búrigo, curador da quarta edição do Curta na Serra, e a gente começa agora o debate da Panorama Pernambuco. Essa mostra muito especial aqui no Curta na Serra, que a gente destaca as produções realizadas em Pernambuco. Mas antes de chamar aqui os realizadores e as realizadoras, quero apresentar a Yara, que é a nossa intérprete de Libras, que vai nos acompanhar aqui no debate da Mostra Pernambuco. E também chamar Marlon Meirelles, que é o idealizador aí do Curta na Serra, para contar um pouquinho aí dessa história da quarta edição, que a gente chega nessa quarta edição. Eu tive o prazer também de fazer a curadoria da terceira edição, e agora estamos aqui no Curta na Serra, uma novidade, que é essa versão competitiva, né? O Curta na Serra agora se torna festival, com mostras competitivas, mas também na história do Curta na Serra ele começa também com uma mostra dedicada ao cinema pernambucano, e depois ela foi aí acrescentando outros títulos, outras mostras. Enfim, Marlon, bem-vindo aqui ao nosso debate da Mostra Pernambuco. Então conte um pouquinho para a gente aí do Curta na Serra, dessa quarta edição do Curta na Serra. Obrigado, Vitor, o Yara e a todas e todos os realizadores que estão aqui nos bastidores para dar início, né, para esse debate da nossa mostra competitiva pernambucana. Como o Vitor bem falou, o Curta na Serra ele iniciou como uma mostra não competitiva e foi um processo muito educativo, né? Na primeira edição a gente exibiu filmes pernambucanos para que as pessoas pudessem se familiarizar com o gênero, esse gênero do curta-metragem, esse formato, né, que era tão desconhecido aqui do público da região, e a partir daí a gente foi evoluindo nas temáticas e expandindo também as nossas mostras para o Nordeste, para o Brasil, e hoje a gente tem uma mostra competitiva. Então, eu quero parabenizar todos os realizadores, dizer que foi uma curadoria muito bonita, muito representativa. A gente ficou feliz de ter filmes de todo o território pernambucano. Então, a Agreste está inserido, a Zona da Mata, a região metropolitana e também o Sertão. Isso mostra toda a pluralidade do que é feito aqui no estado, sobretudo com gêneros de documentário, ficção, animação. A gente tem muita diversidade no que é produzido aqui no estado, e eu convido também a todos vocês a acompanharem a nossa programação, seja no site ou também de maneira presencial aqui na Serra Negra. Um dos grandes diferenciais do nosso evento é realizar uma mostra competitiva. Na verdade, a gente evoluiu agora, somos um festival, né, que tem essas mostras competitivas, e a gente vai ter uma imersão dentro desse cenário da Serra Negra. Então a gente tem um contato com a natureza e uma experiência de cinema ao ar livre, onde a gente traz toda uma diversidade também de programação. Vamos ter som na rural, atividades musicais, e isso tudo deixa o nosso evento muito bonito. Então fica o convite para que os realizadores pernambucanos possam estar presentes também nas exibições presenciais. Sempre depois das exibições a gente realiza um pequeno debate para que o público possa tirar uma dúvida, interagir e fazer também esse networking. Além disso, vamos ter também um encontro de realizadores lá no Laos Cozinha. É um bistrô que tem um dos cenários mais bonitos da Serra Negra. A gente já fez uma edição presencial desse encontro de realizadores antes da pandemia, e agora a gente retoma. Então o convite está feito para todos vocês, e agora a gente vai ao debate para conversar um pouco sobre a feitura desses filmes. Eu estou super curioso também para acompanhar e saber os detalhes das produções dos filmes de vocês. Isso aí, Marlon, obrigado aí pela participação aqui no debate. Eu sei que você está na correria também, já está com a equipe toda aí reunida em Bezerros, e seguimos então com Curta na Serra, essa quarta edição. Vamos conversar agora então com alguns realizadores e realizadoras que estão aqui com a gente na sala. E como de costume nos debates aqui do Curta na Serra, a gente sempre pede uma apresentação primeiro de cada realizador, de cada realizadora, para contar um pouquinho da sua trajetória, falar rapidamente aí do seu filme. Mas a gente está aqui com uma convidada que ela já seria a primeira pela questão da ordem alfabética do filme, a Juliana. A Juliana já está aqui com a gente também, e a Juliana não está em casa, então a gente vai colocar a Juliana primeiro para falar tudo de uma vez só do filme dela, que aí eu faço a minha sambada, que traz a Dona Glorinha, que é uma personagem muito carismática. Mas enfim, Juliana, seja bem-vinda aqui ao debate do Curta na Serra, da Mostra Pernambuco. Então, para a gente começar, conta um pouquinho da tua trajetória no cinema, e aí depois a gente conversa um pouquinho sobre o teu filme, tá bom? Seja bem-vinda.
Obrigada. Pois é, eu estou aqui na Biblioteca Pública Estadual, no Parque 13 de Maio, e é um lugar, eu acho que um lugar muito inspirador, na verdade, um lugar de reflexão, onde as pessoas vêm, inspira, estudo, né? Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar. Então, quando eu era criança, adolescente, eu vinha para a biblioteca infantil daqui, né? Ficava lendo e tal. Enfim, vim para cá hoje e eu moro aqui na Rua da Aurora, então estou fazendo uma reforma, um bagulho em casa, eu disse, poxa, o melhor lugar para ir seria, de fato, a biblioteca, né? Desfrutar desse espaço público. E eu comecei a minha carreira de cineasta como musicista. Eu sou documentarista, sou formada em música pela Universidade Federal, atuo como formadora educacional também, de professores de música, formadora deles, e a música me levou também para o cinema, né? A música me fez, eu tenho essa coisa com a pesquisa, sempre gostei muito de ler e pesquisar, então transformar isso em produto audiovisual para mim é muito atrativo. Acho que o cinema ele é muito sedutor, né? Então eu tinha alguns amigos né, que atuavam com cinema aqui no estado, e que me chamavam muita atenção. Sempre gostei muito de entrevistar também, sempre gostei muito de escrever. E eu encontrei na escrita do documentário, né, do argumento para cinema, algo que eu podia me expressar ali. Então, o meu primeiro filme é Psyu, é um documentário sobre o músico e compositor Zé Dantas, do sertão do Pajeú, de Carnaíba. Então, junto com um amigo cineasta, Antônio Carrilho, a gente conseguiu aprovar no antigo MIC, mas se Deus quiser, né, ele vai voltar. No edital de baixo orçamento para curta-metragem, então a gente aprovou o Psyu, conseguimos desenvolver a pesquisa, aprofundar a pesquisa, enfim, o Psyu está disponível já, um filme de 2014. Depois eu fiz alguns clipes, dirigi alguns clipes de amigos. Fiz Maíra Está Bem, em 2017, que é um filme que fala sobre a afetividade e solidão da mulher negra, que foi um filme que circulou bastante nos festivais, inclusive internacionais. Foi uma forma também de eu me colocar, porque quando eu me encontrei no cinema, me vi no cinema, eu vi uma linguagem extremamente racista, eu não me sentia representada, não via mulher preta no cinema, não existia uma discussão sobre o cinema negro. O próprio edital do Full Cultura era um edital que privilegiava muito sempre os mesmos realizadores, que eram homens, brancos, né, classe média. A gente contava nos dedos os realizadores mulheres que conseguiam, e entre elas a gente podia dizer que eram todas brancas, com exceção de Alice, né, que é Tila Chitunda. Mas, enfim, a gente não conseguia acessar esse edital. Então, meu cinema meio que começou a misturar essa questão política, que é até hoje, eu acho que o cinema é muito política, a arte é muito política, né? Junto com a minha trajetória enquanto militante também. Então, depois de Maíra Está Bem, eu continuei estudando cinema, eu fui estudar direção de fotografia e fiz Elos, que é um curta sobre Cosme e Damião da Nação Xambá, que é muito maravilhoso, que conta essa festa dos Ibejes. E depois eu aprovei no Fundo Cultura Lá no Alto, que é um documentário sobre a produção cultural no alto da processo de finalização. E ano passado, em 2020, ano retrasado, né, em 2020, a gente aprovou a lei, acho que em 2021, na verdade, a lei Edir Blanc, né, que era um edital que eu achei lindo, que é um edital de cultura popular, de mestres, né, de salvaguarda dos mestres de cultura popular. E aí esse edital tinha dois eixos, que um contemplava os mestres de cultura popular e o eixo 2, os realizadores. Então a gente não podia escolher quem a gente ia filmar caso a gente fosse contemplada, né, num projeto. E eu fiquei em segundo lugar e acho que a gente teve um problema aí na conexão da Juliana. Voltou, talvez? Será? Estou ouvindo. Voltou. Voltou, Juliana? Voltei. Seguimos com o papo aí. Pois é, então, assim, aí recebi esse e-mail dizendo que eu ia filmar Dona Glorinha do Coco, e minha mãe conhecia, cantou algumas músicas para mim, a gente estava de férias,
na praia e tal, e foi bem bacana esse momento. Eu pude conhecer pessoalmente a Ana Glorinha, com todos os cuidados, porque eu costumo dizer que a gente estava no final da primeira temporada da pandemia, e a gente foi para Olinda, eu entrei em contato com a produtora dela, foi uma equipe muito pequena, porque ela tem 86 anos na época, hoje ela está com 88, né? Ainda está lá tocando e tal, está cantando, fazendo samba e tudo, mas de uma forma, né, menor e tal. Essa pandemia fragilizou bastante ela. Mas eu encontrei ela em casa, a gente foi com a equipe super reduzida, conversei bastante com ela naquele momento, eu tentei criar alguma intimidade com ela, né? Tentar fazer com que ela me conhecesse. Eu acho que Psyu me trouxe uma experiência muito boa de trabalhar com pessoas mais velhas, né? Que já estão com idade mais avançada, de saber como o cuidado em entrevistar essas pessoas. A gente tem que chegar de manhã lá também na casa dela, porque é melhor assim para velhinhos, quando as lembranças, né, a mente está mais fresca e tal, e aí a gente consegue dialogar. Apesar que Dona Glorinha ela é animada e ela tem uma cabeça boa o dia inteiro. Mas, enfim, até para poder evitar tanto barulho também, né? A gente filmou lá no bairro que ela mora, que é o Amaro Branco, que é um bairro muito conhecido por conta dessa efervescência da cultura lá em Olinda, né? É o bairro que circula o farol de Olinda, que é um ponto turístico da cidade, onde também é muito marcado por essa coisa do coco, né? Então, o Amaro Branco tem Dona Selma do Coco, a Aurinha, ele consegue fomentar esses mestres, né? De cultura popular. E Dona Glorinha é a mais antiga, agora com 86 anos, que carrega esse legado. Então foi muito bacana, assim, foi muito legal, muito prazeroso ter contado essa história dela. Ela ganhou um prêmio de melhor atriz no Curta Taquari esse ano, e eu tive a honra, assim, acho que de poder entregar esse prêmio a ela lá no Cinema São Luís. Feliz. Eu assisti pela primeira vez esse filme lá no o Eu Faço a Minha Sambada. Fiz questão de levar e buscar em casa para assistir esse filme, uma exibição que a gente fez lá, que teve lá no Cinema São Luís. Eu vou lembrar depois o nome eu acho que Semana dos Realizadores Negros. E aí a gente foi levado na Glorinha para assistir a exibição do filme lá no Cinema São Luís. Foi bem legal. Enfim, é isso. A minha equipe, a fotografia é de Rodrigo Lobo, a montagem é de Bia Hitz, que é uma VJ, uma socióloga, que trabalha com arte. Na verdade, ela é artista visual, né? Então, eu tenho muito isso também nos filmes. Eu acho que pensar quem vai montar teu filme, tua equipe, eu acho bem importante, acho que as pessoas têm que gostar muito daquilo ali, principalmente na montagem. Bia foi uma pessoa extremamente importante nesse processo, porque eu estou filmando dentro de um terreiro de candomblé, onde eu preciso ter cuidado com o que eu vou estar mostrando. Existe cuidado com as divindades, existe um cuidado com a religião das pessoas, né, e não expor elas. A gente sabe o quanto as religiões de matriz africana são perseguidas ainda aqui no Brasil, o quanto esse racismo religioso afeta e violenta a população negra aqui no Brasil. Enfim, então a gente tinha todo esse cuidado na hora da filmagem. Guitinho e Marileide, pessoas de casal maravilhoso, eles puderam assistir, Guitinho assistiu o filme antes de eu finalizar, e ele que diz, cadê as pessoas aqui incorporadas e tal? Eu disse, mas Guitinho, disse, não, bote que eu me responsabilizo e tal. E e remonta aquele fio, e remonta não. Acho que agora a conexão da Juliana também voltou a travar. Não sei se voltou, Juliana. Enfim, é isso. Eu acho que cinema é isso. Eu acho que cinema é a gente trabalhar com algumas limitações também, ser criativo diante disso. Não sempre. Eu acho que a gente também tem que ter dinheiro para filmar enquanto realizadores negros. A gente tem que ter esse direito de acertar e de errar também, porque a gente não aprende somente com erros, né? Schaeffer vai dizer que a gente não é só sucesso, a gente aprende realmente na hora do caos, né? Então, acho que tem um pouquinho isso,
elas têm essa questão. Eu mesmo fiz a captação do som, e aí eu não achei que ficou bom, e aí eu tive que meio que trabalhar com essa limitação do som. E Bia foi fundamental, porque a gente pensa nisso, né? Nessas limitações que a gente vai encontrar no set. Ele é um documentário híbrido, ainda bem que a gente pode hoje, né, trabalhar com essas questões, porque eu não sei se ele é um videopoema, eu não sei se ele é um experimental, se ele é um documentário. Eu acho que é isso também, né? O cinema tem várias formas, eu prefiro todas, como disse o Robert. Então, embora ouvir meus outros amigos. Juliana, obrigado aí pela tua participação. Acho que você vai continuar por aqui. Se você não estiver por aqui, conseguir ficar, a gente volta a conversar. E só para destacar, você falou aí como foi a importância de entregar esse prêmio para a Dona Glorinha, mas também a importância desse filme para a gente, né? Como isso também é importante, não só para ela como personagem, como receber um prêmio, ter esse reconhecimento. Acho que só um filme sobre a vida dela, acho que já é uma importância muito grande para ela, para a gente, né? Que essas histórias conseguem nos atravessar, que a gente tem esse privilégio de ter acesso a essas histórias, e a realizadoras como você que encontram essas personagens e nos entregam de presente, e ganha o mundo, né? Porque o filme começa de vocês, mas a partir do momento que ele é selecionado para um festival, ele vira de todo mundo, né? Vira um filme para todo mundo, de todo mundo, cada um com a sua opinião. E aí temos essas personagens tão carismáticas, com histórias tão envolventes também, como a Dona Glorinha aí, que cativou muita gente, e espero que cative ainda mais também. E quem sabe ela receba outros prêmios também. Enfim. Obrigado, Juliana, pela tua presença. Ela merece demais. Ela merece demais. Ela é uma personagem incrível, maravilhosa. E que ela ainda viva aí, a gente possa assistir ainda sambadas com ela. E a questão da questão cultural, né? Também da importância de levar. Não, ela luta há 6 anos, há não sei quanto tempo, para ser patrimônio material. É bom deixar registrado aqui, porque eu não entendo porque Dona Glorinha não é um patrimônio material, um patrimônio vivo, né, na verdade, assim, de Pernambuco, porque é de tal. Eu não entendo, porque para mim ela já é, eu acho que para muita gente ela já é essa figura maravilhosa, esse exemplo de mulher guerreira, negra, né, que está aí tentando ainda, que ajuda a família, inclusive, com a arte dela. Consegue ainda se manter essa mulher matriarca, né, maravilhosa, como são tantas mulheres negras brasileiras, né? Isso aí. E quem sabe depois do Curta na Serra, ela tem ainda mais projeção ainda para virar esse patrimônio logo, né, que ela merece. Achei. Juliana, obrigado pela presença. Se puder ficar aí com a gente, daqui a pouco a gente volta para conversar mais um pouquinho, então. Seguimos, então, com o nosso debate da Mostra Pernambuco. Vamos pela ordem alfabética aqui dos filmes. Baco Machado, você está aí para falar da sua animação? Estou aqui. Baco, seja bem-vindo. Então, agora a gente volta ao nosso formato, como a gente fez essa parte, como a Juliana está fora de casa. A gente faz, então, primeiro você faz uma apresentação aí da sua trajetória no cinema, e aí a gente volta mais tarde, quando todo mundo se apresentar, a gente volta para falar mais dos filmes, tá bom? Seja bem-vindo, Baco. Obrigado. Bem, eu sou Baco Machado, sou de Arco Verde, Pernambuco, sou do interior, sou da cidade onde tem os festejos do Samba de Coco, a terra que é um berço cultural, que tem o Cordel do Fogo Encantado, e a escritora vencedora do Prêmio Jabuti, Michelle Venuski, que é a autora do poema Jaguar América da animação. A minha trajetória, eu comecei a cursar, eu sou formado em Biologia, eu sou biólogo, depois eu me formei em designer gráfico. Quando estava fazendo o curso de designer gráfico, a faculdade exigia curso extracurricular. Eu comecei a fazer oficinas no SESC de audiovisual, com captação de som, animação de stop motion pelo CineSese, e o meu primeiro curta, que eu não dirigi, eu fiz o roteiro e fiz a animação, foi Acalanto, que foi agraciado com um prêmio de melhor edição do 13º Curta do Taquari,
melhor edição, que o Acalanto falava sobre a história do mestre Vitalino, em homenagem à peça Sete Louros de Barro, que a direção é de Evandro Lunardi. Aí depois eu fiz o Assum Preto, que foi pelo edital Sesc em Rede, que foi um projeto de ajuda ao custeio das pessoas que que são artistas em audiovisual que estavam tendo problemas no começo da pandemia. E o Assum Preto ele participou de mais de 30 festivais e ainda está participando. E eu fiz o Jago América, que foi um resultado de um projeto de 3 pessoas, que minha e de Michel Verunski e de Evandro, que começou mais ou menos, que eu acho que a onça estava dentro de mim há muito tempo, que há 2 anos atrás, há mais de 2 anos, eu já fazia essas releituras com figura da onça. Aí, quando Michel Verunski me procurou para fazer a abertura da Biblioteca da Onça, aí ela me pediu para fazer um teaser pequeno. Ela me explicou direitinho tudo mais. Eu acho que deu um tilt na minha cabeça para fazer uma pesquisa imagética para o Jago América, que eu, além de pesquisar as imagens, eu pesquisei imagem de domínio público, de museu, que tem no Flickr, no Arquive, aí eu mergulhei a fundo. Aí eu fiz a colagem e fui fazendo. Depois mostrei a Michelle Verunski, ela topou entrar no projeto. Ela fez a poesia e a gente começou a discutir sobre a questão indígena. Porque aqui em Arco Verde, ela fica rodeada, fica cercada por 2 tribos indígenas. Tribos não, etnias, me corrigindo. De tribo não se fala mais, é etnia. A etnia dos Chucurus e a etnia dos Capinauá. Aí o Jago América foi quase um mergulho que eu tive para eu poder me encontrar também. Eu li o livro O Som do Rugido da Onça, de Michel Verunski, e também fiz o meu teste de DNA para tentar ver se eu me encaixo no meu lugar aqui na minha cidade, em Pernambuco e no continente. Aí eu descobri que foi bem interessante, que deu uma porcentagem de judeu, deu de europeu, o mais interessante que deu uma porcentagem alta de indígena, que eu acho que foi uma tentativa de resgatar essa raiz que é perdida, que é renegada a muitas pessoas, que foi muito tempo renegada, principalmente às pessoas do interior, que muitas vezes a pessoa tem um avô, uma bisavó indígena, e muitas vezes não tem como alcançar essa raiz. E, como se diz, e o Jago América, eu só estou muito feliz que foi praticamente com um recurso próprio, que não tive patrocínio, não tive ajuda de custo, até mesmo para conseguir algumas imagens que são pagas, eu tive que arcar com o meu bolso também. E a sonoridade foi através do Freesound. E o Jago América ele tem uma coisa assim que é versátil, que eu acho interessante, que ele se comunica com a arte visual, que participou da Expo Cores em Caruaru, passou 30 dias na época do festejo junino em Caruaru. Também foi selecionado como um filme infantil no Cineminha, que eu achei interessante isso ser utilizado com crianças, e também que eu acho que isso daí é um grande prêmio para uma produção audiovisual conseguir ser encaixado para o público infantil. Aí depois foi para o 20º Festival Internacional de Cinema Infantil, no Rio de Janeiro, que eu acho que eu gosto disso, desse tipo de coisa, de pegar um filme que a pessoa pense que está
um gênero e vai para totalmente diferente, ao contrário. E eu só tenho a agradecer aos curadores de festivais a assim, ter um certo carinho com o Jaguar América. Acho que só isso que eu tenho que dizer. Isso aí, Baco, valeu aí pela participação. Daqui a pouco a gente volta então para conversar mais um pouquinho sobre o filme e seguimos então aqui na nossa ordem alfabética dos filmes. Nayane, você está aqui para conversar com a gente, fazer essa introdução. Olá, tudo bem? Vocês me ouvem? Sim, tudo certo, seja bem-vinda. Então, para a gente começar inicialmente esse papo, que você conte um pouquinho aí da sua trajetória no audiovisual. Seja bem-vinda. Vamos lá, obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a oportunidade, a curadoria, o festival, minha primeira vez. Não conheço nem presencialmente, nunca tinha participado. Eu conheço o Marlon há muitos anos, que eu já fui aluna dele, e é daí que começa o meu rolê, né? Eu sou bem jovem no cinema, acredito. E tudo que eu faço é de forma independente. Eu estou aqui em Afogados da Engazeira, Sertão do Pajeú, e me descobri no cinema em 2015, através assim, de Marlon, de Marcos Carvalho, que também está com o filme aqui, né? Mas não está presente. E eu sou cria de oficina, né? Oficineira raiz, tudo que está rolando, festival, oficina, eu estou junto. E eu comecei nesse rolê, me descobri, eu gostava muito de escrever, e comecei a fazer roteiro, né, dessas produções que a gente desenvolve nessas oficinas, e comecei essa trajetória, até que em 2019 eu fiz um curso aqui, que tem um curso de roteiro, né, do Sertão do Pajeú, com a galera da Pajeú Filmes, com Marcelo Pedroso. E nessa oficina, nesse curso, aliás, a gente tinha que desenvolver um roteiro, já tinha que sair com o roteiro pronto para encaminhar para a Fucultura. E daí eu desenvolvi Lilith, né? Eu escrevi Lilith e me encantei, assim, foi o meu primeiro filme que eu assino o roteiro sozinha e começaria na direção, né? E estrear na direção, porque até então eu não tinha participado dessa parte. Tudo meu era só produção, roteiro, assim, pequenas funções. E desenvolvi Lilith junto com a galera na oficina, no curso. E isso foi, acho que em novembro a gente terminou o curso, em dezembro já enviou e já foi aprovado, né? Tipo aquele sentimento. Eu aprovei na categoria Ari Severo, que é para diretor estreante. E é isso, foi uma alegria imensa. Eu não lembro mais o que eu tenho que falar. Daqui a pouco a gente volta para falar do filme, mas... tá, eu pensei que era para não é, não. Não, essa apresentação inicial, eu acho interessante aproveitar também essa questão que você traz das oficinas, a importância, como a gente tem visto filmes, não só filmes feitos nas oficinas, mas também filmes de alunos de oficinas. Né? Eu sou um exemplo. Exatamente, isso é muito legal de ver. Eu já acompanhei algumas oficinas também, de alguns amigos, inclusive do Marlon, documentando, e a gente vê como os alunos ficam encantados, né? Principalmente aqueles que não têm ligação alguma com o cinema, além do entretenimento, além de ser um espectador, e dali acabam se transformando em cineastas, roteiristas, fotógrafos, enfim. O nosso acesso aqui, né? Porque, enfim, eu estou no interior, isso não chega para a gente aqui. Né? Quem está na capital tem toda uma facilidade, a gente tem curso, tem faculdade para isso, mas quem está aqui não. O meu início realmente foi em oficina e eu me descobri gostando muito disso. Assim. E eu disse, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de fazer. E por isso que eu sempre fico catando assim, toda oportunidade de oficina mesmo. Assim, eu sou apaixonada por oficina, curso, estou fazendo, porque é isso, é a minha formação. Eu digo a todo mundo, minha gente, eu vou ter hora aula de uma universidade construída em oficina, né? Eu vou me formar no faculdade de cinema com oficina. Que é isso, minha experiência. É isso, cinema. É muito legal ouvir isso, muito legal também ver essas experiências aí trocadas em oficinas e como isso transforma as pessoas, né? Porque eu acho que o festival de cinema, uma mostra, ele vai além da exibição de um filme, né?
ele é uma formação de público, tem essas oficinas de formação também de profissionais, enfim. Daqui a pouco a gente volta para falar mais do seu filme e também da sua trajetória. Okay. E seguimos, então, em ordem alfabética. Luciano também está aqui para falar do filme dele, o documentário. Oi, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui falando com você, Vitor, e com toda a produção do Curta na Serra, de Marlon e toda essa equipe aí maravilhosa. É um prazer estar aqui falando do filme. Falando da minha trajetória, eu sou Luciano Torres, eu sou ator, diretor e produtor. E o que me levou a fazer teatro foi o cinema, que eu sempre tive uma paixão muito grande desde criança. E depois fiz faculdade de publicidade e propaganda, e na época eu fiz alguns curtas em vídeo, né, na época do VHS, que enviava para alguns festivais. Teve um que foi para um festival no Japão, e teve um que teve exibição também no programa da TV universitária chamado Curta Pernambuco, e um filme chamado Curta Caruaru. E aí, depois eu passei por um certo hiato nessa questão de direção e a atuação. E depois, há uns anos atrás, voltei. Assim, pela primeira vez, comecei a fazer cinema como ator, com um filme do Léo Tabosa. Essa foi minha volta ao audiovisual, assim, primeiro como ator, e depois comecei a ministrar algumas oficinas de atuação, porque eu passei 5 anos morando no Rio de Janeiro e fiz muitas oficinas com diretores, preparadores de elenco e produtores. E quando eu voltei para Caruaru, que eu sou de Caruaru, tive essa ideia de levar esse conhecimento para Caruaru, que a gente lá não tem muito acesso a esses diretores, a essas técnicas, a esse processo de construção de personagem. Acho que travou aqui Agora voltou. Ah, sim. Voltou. Fiz um formato de oficina para atores, juntando todo esse conhecimento das oficinas que eu fiz no Rio, para levar esse conhecimento para Caruaru, que não tem muito acesso a esses cursos. E nessas oficinas, em algumas delas que participaram de alguns festivais, eu ministrei essas oficinas no Cine Jardim, no Festival de Cinema de Caruaru, e algumas delas, no final, a gente também fez um pouco de uma produzir um curta-metragem simples, mais focado na atuação desses alunos que fizeram a oficina. Então, eu comecei a fazer algumas experiências nesse sentido de produzir esses curtas no final dessas oficinas, e aos poucos fui voltando a essa minha veia do diretor, né? E como produtor cultural, eu criei uma mostra de cinema também em Caruaru, chamada Curta Mais Caruaru, e Edivaldo Santos, que é o diretor do Festival de Cinema de Caruaru, que está sempre envolvido nessa produção audiovisual da cidade, me chamou para coproduzir um filme chamado Ponto, que a gente co-dirigiu. E então essa foi minha volta assim mais oficialmente à direção, tirando essa parte desses curtas que a gente fez nas oficinas de atuação. Então a gente participou desse edital da Lei Aldir Blanc, né? E conseguiu ser contemplado. Eu até agradeço aqui ao Marlon Meirelles, que foi quem nos deu a dica assim num grupo de WhatsApp do audiovisual de Pernambuco, que ele falou sobre esse edital de salvaguarda, né, dos saberes dos mestres populares da cultura de Pernambuco. E então eu me inscrevi e a gente fez esse documentário chamado Mestre Walter, Minha Arte, Meu Ofício. E depois também eu também produzi outro filme, um documentário de busca sobre a história, os diários que a minha mãe escreveu antes de falecer, que ela tinha transtorno afetivo bipolar, chamado Tranquilize-se. Então, essa foi minha volta assim, à direção e produção desses filmes aí, mas nesses últimos anos. E
eu tenho muito orgulho assim de fazer parte dessa produção audiovisual de Caruaru, tanto como produtor, como diretor e até como ator também, que os últimos filmes que eu fiz como ator, eu tenho feito filmes da minha cidade, né, de Caruaru. Isso me orgulha muito, e também produzo e dirijo esses filmes agora, voltando a essa parte de direção. Obrigado. Isso aí, Luciano, obrigado. Daqui a pouco a gente volta aí para falar um pouquinho mais do teu filme. E seguimos, então, agora com o Rafael para falar de Quebra-Panela. Aliás, o Rafael vai contar um pouquinho da história dele antes. Rafael estava aqui. Está por aqui. Estava. Não tá? Rafael saiu, então? Ele tá ali, ó. Ele tá ali. Rafael tá ali. Apareceu. Poxa, gente, eu tava onde, hein? É porque tá com sobrenome, por isso. Acho que... Tá, Tá na Aroli. Olá, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo aí ao Curta na Serra, ao nosso debate da Mostra Pernambuco. Então, antes da gente conversar sobre o seu filme, fale um pouquinho da sua trajetória no audiovisual. Como é que você começou, os seus caminhos todos. E é isso aí. Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço a curadoria e agradeço ao festival a oportunidade de a gente estar mostrando nosso trabalho. Eu sou Rafael Naroli, eu tenho 34 anos, nasci aqui e moro em Condado, na zona da Mata Norte, pernambucana, e eu acredito que a minha ligação com o cinema, ela acontece a partir do momento que eu saio daqui de Condado e vou lá para Recife, no ano de 2009. E aí eu já entro no curso Aurora Filmes, que chama. Era um curso de teatro e cinema ali na Rua da Aurora. E a partir do momento que eu percebi que eu estava fora de Condado, que o acesso a esse tipo de curso e de oficina aqui é precário. A partir do momento que eu percebi, eu fiz assim, vou começar a estudar. E aí, logo após isso, eu vou depois para Natal, aí continuo também lá em cursos de atuação, né? Tanto para cinema como para teatro. Depois vou para o Rio de Janeiro, passo 7 anos exatos, aprendo bastante coisa, conheço bastante gente e curso 2 escolas lá de atuação para teatro, cinema também, continuo nessa coisa de fazer cursos, oficinas livres, não tenho formação acadêmica, e volto para Condado, né? Volto para Condado no ano de 2018, pouco antes da pandemia, né? Um ano antes da pandemia. Um ano e um pouquinho, no caso, né? E aí, como eu volto para cá, com todo esse conhecimento e ciente também da força que o cinema pernambucano passa a ter, né, assim, desde o início do século e agora com esse retorno, com o cinema pernambucano bombando no planeta, eu fiz, vou voltar lá para ver o que é que pode acontecer, né? E aí, tentando fazer parte dos projetos alheios e com muitas portas fechadas, eu decido criar o meu próprio projeto, né? Que é esse filme, Quebra-Panela, que é realizado por mim, o primeiro filme realizado aqui em Condado. Eu escrevi também um projeto que foi aprovado pelo Fucultura, primeira vez que eu escrevo alguma coisa. E o cinema independente fez muito parte da minha vida durante esse período que eu estava fora, né? Que foram também exatos 10 anos, entre Recife, Natal e Rio de Janeiro. Então, eu fiz muito cinema independente, sem ganhar grana, antes gastando, e agora é o primeiro, né? Quebra-Panela é o primeiro aqui, realizado por mim, Condado, e por pessoas daqui também, como forma de centralizar também, né? Essa questão do acesso e mostrar que a gente aqui do interior também pode, também sabe fazer cinema e artes em geral. É isso. Muito bom, Rafael, muito bom. Acho que a gente, até conversando antes no debate da Panorama Nacional, a gente fala muito de descentralizar eixos muito já conhecidos, né? Que a gente estava muito acostumado a ver o tempo inteiro filmes de determinados locais, e hoje a gente vê
essa abrangência cultural de realizadores e realizadoras de todos os cantos do país. Aqui no Curta na Serra mesmo, nessa edição, a gente só não recebeu filme do Acre, mas a gente recebeu filmes de todos os estados brasileiros. Mas o Acre segue representado no cinema, viu? Recentemente ganhou Gramado aí com longa-metragem, Noites Alienígenas. Sim. É muito interessante ver todo esse crescimento do cinema também. E o destaque aqui do cinema pernambucano, sendo Curta na Serra um festival pernambucano, mas também com uma abrangência nacional. Eu acho que é mais do que válido também ter esse espaço aí para as obras não só centrais, mas, enfim, de todas as regiões dentro de Pernambuco, né? Então, seguimos aqui com o nosso... Eu vou seguir com o Rafael já, então. Eu ia voltar... Mas já que a gente está aqui nesse papo de cinema, falando de cinema, o seu filme traz essa personagem no meio de um set de filmagem. Muito irritada, muito não querendo aquilo acontecendo, e eu acho que ele dialoga muito, independente da região que ele está sendo realizado, esse filme, né? Porque eu acho que se você vai para um outro, qualquer interior, talvez, ou até numa grande cidade, tem gente que não está acostumada a ver uma câmera na rua, atores. Eu acho que quando a gente mesmo, nós que trabalhamos com audiovisual, mesmo quando a gente passa numa avenida, sei lá, em São Paulo, na Paulista, quando eu vejo uma câmera, a gente dá aquela olhada já. Mesmo a gente trabalhando com isso e sabendo que ali tem um set montado, seja de TV, de cinema, de publicidade, a gente dá aquela olhada. Então, eu penso isso no interior, talvez, que não tem esse acesso, e você contando a sua história também. É o primeiro filme rodado aí, né, na sua cidade. E é uma história muito... traz esse lado cômico também, ainda que ele mostre essa realidade do cinema, do pedir silêncio, de uma concentração no set, e aí no meio tem uma vizinha, no meio desse set tem uma personagem que ela não quer ser a personagem desse filme, né? E tem uma certa ingenuidade de nem pensar da importância desse filme, se lembra, enfim, essas questões nem entram na vida dela, né? Entra a questão de que está atrapalhando a rotina dela, está atrapalhando esse dia a dia. Mas tem esse encontro do cinema dentro do cinema com o seu filme. Eu acho que isso também faz essa identificação do público, né? Tanto os curiosos, quando a gente vê algo na rua, quanto quem é do cinema também, o que passa por isso. Então, para você fala um pouquinho dessa sua história também, dessa dificuldade de fazer cinema sem recursos, depois ainda consegue aí ser aprovado, enfim. Essa inspiração para fazer o Quebra-Panela, ela tem... Óbvio que todo filme tem algo autoral, porque é do realizador, enfim, ainda que seja uma ficção. Mas para você, essa construção dessa narrativa toda, do cinema dentro do cinema, o quão de pessoal tem aí nessa história também, dessa personagem, dessas pessoas que você talvez conhece e você colocou dentro do filme, né, dessa sua vivência também dentro do cinema, dessa sua experiência. Como é que o Quebra-Panela traz o quê do Rafael também aí? Traz muita coisa, né, cara? Assim, eu sou muito atraído pela metalinguagem. Eu sou um artista teimoso, né? Insistente, e quando diz que não, é que eu digo que sim, mais ainda. E eu recebi muito não. Esse filme, cara, é sobre querer fazer cinema mesmo, né? É sobre... E o engraçado é que, tipo, eu não tinha nenhuma ideia de que esse filme as pessoas iam rir, porque eu fiz tão sério, eu fiz tão querendo foder com a galera do cinema, tipo assim, não, mano, a gente também pode fazer, olha aqui, olha o que a gente tá fazendo. Então, esse filme, as pessoas do cinema se identificam, né, demais, assim. A gente tava no Festival Panorama em Salvador agora, e, tipo... a galera se acabou, então no final a galera só vinha falar assim, porra, sou eu ali falando, a galera vai se identificando, saca, assim, e o engraçado é que não imaginava, não tinha nem ideia de que as pessoas iam morrer na gargalhada, assim, tipo, e tem muito, né, isso, né, esse filme nasce de uma junção da infância, que é essa brincadeira, né, quebra-panela, que é aquela brincadeira do pote, que a gente tem muito em festa de aniversário, festas de Cosme e Damião,
que é vendar os olhos e quebrar e o confeito cair e a criançada se deliciar. Tem essa junção da infância quanto a vontade de fazer um cinema qualquer em Pernambuco ou sei lá onde, e nem sempre ser aceitado, né? Então, eu já ouvi de uma pessoa que já faz cinema, pernambucana, e já é conhecida nacionalmente, de que para fazer cinema a pessoa tinha que ter sua panela. Então, assim, eita porra, como é que eu vou ter minha panela agora, velho? Não tenho panela, velho. Aí eu aproveito que aqui Tracunhaém, a cidade do barro, é aqui do lado, aí ele produz barro e panela para todo canto. Eu falei, vou pegar uma panela de barro ali para quebrar no cinema. Então, assim, a metalinguagem está comigo, não gosto de esconder as coisas que eu faço, fiz cinema dizendo que estou fazendo cinema, e estamos aí, estamos percorrendo aí alguns festivais. Viva os festivais do interior, viva Curta na Serra e... Rafael, não tinha como o povo não rir, Rafael, entendeu? Porque já vem dessa história, ela já é da comédia, entendeu? Então, mas é muito interessante ver como os filmes atravessam as pessoas. A gente estava conversando sobre isso até aqui no começo, de como o filme vira, né? Ele começa sendo de vocês, mas depois ele vira do público. Então, essas reações de ver onde as pessoas se identificam, né? Por que elas estão rindo nesse momento? Se para mim é um negócio mais sério, né? Por que está rindo? Então, acho que isso essa parada do rir é um incômodo, né? Porque muito da comédia é porque incomoda você. E aí você, às vezes, ri de constrangido, que é, sabe? Ri de nervoso, né? Isso, de nervoso. Tem várias classificações aí para o riso vir, mas essa identificação de estar incomodando, de nervoso, ela está sempre por ali, assim, presente. Rafael, obrigado. Daqui a pouco, então, a gente volta aí para finalizar com a sua participação. Seguimos, então, na nossa lista agora com o Baco. Volta a falar aqui do Jago América. Eu acho que a Juliana também já saiu, mas a gente já tinha feito aquela apresentação com ela. Baco, o seu filme, ele é muito, né, essa questão do visual. Aliás, seus filmes, né? Porque eu já postei muito o seu nome no meu site, né, no Cine Vitor, várias vezes. Baco Machado, várias participações em festivais. E que bom, continue fazendo para eu continuar postando os seus filmes e o seu nome por lá. E o Jago América, a gente vê essa questão ali, né, até na sinopse está escrito como uma animação poema, né, mas eu acho que ela é muito bonita, essa definição para o seu filme, e ela também ela abrange outros gêneros, digamos, aí dentro do cinema. Tem essa questão de imaginar essa colagem, nessa animação, aquela música, aquele som, né, e aquele animal ali, né, em cena, aquela cor, isso é tudo muito chamativo. E quando você fala da questão de ele ser identificado, às vezes, em mostras infantis, eu acho que combina muito, né, com esse visual que atrai muito, não só o público infantil, obviamente, como todos os públicos, né, atinge todos os públicos. Você já falou bastante aí também dessa construção do filme. Então, para você, como é que tem sido essa repercussão do Jago América nos festivais? Como é que você imaginava, talvez, de uma certa maneira, como ele chegaria nas pessoas? Né? A gente falando ali com o Rafael também, dessa surpresa de ver o pessoal rindo. Né? Então, para você, como é que tem sido essa repercussão do filme nos festivais, dos públicos, dos entendimentos, né? De cada um com a sua ideia, a sua imaginação de como o filme toca aquele espectador, né? Olha, o Jago América, ele, como se diz, ele tem uma cor muito saturada, uma cor muito, como se diz, eu extravasei muito a colometria dele, viu? Porque muitas vezes a pessoa pensa que eu fiz um pequeno Photoshop, colori, não fui não. Eu peguei no próprio programa do Adobe After Effects, a colometria, e fui saturando muito. Eu gosto muito de cores puras, acho que por causa que eu tenho uma formação de designer gráfico. Aí, como essa questão das cores puras é chamativa, e também o seguinte, muitas vezes como que aconteceu no Cineminha, que ele se tornou um destaque muito grande
por ter uma cor e falar sobre essa questão tanto ambiental e também que é ambiental a questão dos povos originários. E eu acho que eu estou tendo uma satisfação muito grande, muito grande. Claro que todo mundo quer que, quando participe de um festival, a pessoa seja agraciada com um prêmio. Mas eu acho que, na minha opinião, quando a pessoa participa de um festival, já é uma difusão, já é um grande prêmio. É um grande prêmio você mostrar o seu trabalho, mostrar da onde você é, o que você quer fazer. Eu acho que é isso que um produtor de audiovisual ele deseja que o seu filme seja visto por todos, desde que seja por criança, até mesmo por uma criança indígena que aconteceu no Cineminha. Eu acho que é isso. Acho que quando você fala do participar de um festival, né, eu aqui como curador, assim, foram quase 500 filmes do Curta na Serra, então é um processo muito difícil de chegar numa lista final, né? A gente vê tanta obra interessante, bem realizada, que eu acho que merecia tanto destaque, enfim, em tantos outros festivais, que é muito difícil fechar uma lista, e cada festival tem a sua identidade, o seu pensar, enfim, o seu público, né? Ainda que seja um público em formação também, importante que novos públicos tenham esse contato, mas sim, é um grande prêmio já também estar numa lista, né? Eu acho que isso é importante nessa questão da abrangência dessas obras, né? E de como elas dialogam também nesse termo, digamos, universal que a gente chama, né? O cinema é universal, né? Ele está aí para ser visto por todos os cantos, mas eu acho que quando a gente vai saindo dos lugares onde eles são realizados e ganhando o mundo, é muito importante que tenham obras como a sua animação também, essa sua animação poema, que ela chegue ainda mais, que ela vá ainda mais para frente, né? Eu coloquei esse termo animação poema porque eu tinha feito no ano passado uma oficina, que eu gosto de fazer oficina, gosto de estudar. Eu sou especialista em cinema e produto audiovisual e também de animação. Aí, quando eu fui fazer um curso no Orocine, que foi sobre vídeo poema, aí eu achei interessante essa história que a pessoa que pode agregar o poema. Aí eu disse, então, vamos colocar um vídeo poema, uma animação poema, porque o poema ele mexe com a realidade da pessoa, como um vídeo poema, que eu acho incrível também, que muitas vezes a pessoa, quando fala assim na minha área, assim, que eu sou designer gráfico, diz assim, não, você é designer gráfico, você só faz o cartaz. Como já aconteceu várias oficinas, eu participar e dizer assim, de muitas pessoas dizer assim, chegar assim e dizer assim, olha, o seu campo está em outra oficina de produção de cartazes. Mas quando eu fico triste com esse tipo de pessoa que fala isso, porque muitas vezes a pessoa esquece que ele teve um cineasta muito importante na época de Hitchcock, que era Saul Bass, que ele que ele é cineasta e ele é o pai da Lyric Music. Que eu acho que o cinema tem que ser uma forma de agregar as pessoas. Tem pessoas que não são formadas em cinema, que estão aí para fazer, e principalmente que é no interior, que é muito difícil fazer cinema, porque não tem faculdade, não tem curso, não tem nada. Muitas vezes a pessoa tem que ou procurar curso EAD, ou tem que fazer oficina. Eu acho que é muito importante a descentralização do cinema, como já foi dita aqui. E o seguinte, o vídeo poema, eu só tenho isso a dizer, que, na verdade, foi uma nova forma de eu colocar e integrar, porque a gente sabe que existe cinema surrealista, que tem o Cão Andaluz, tem vários filmes
que falam isso, que é uma linguagem que poderia entrar, o Jaguar Médico ele entra como um filme, uma animação surrealista. E eu acho que aqui do interior, eu acho que eu sou uma voz de resistência na animação, porque a maioria das pessoas que procuram fazer animação no interior, a maioria ou vai para o Recife, ou vai para Caruaru, ou vai para São Paulo, que é um custo de vida mais alto para conseguir se realizar, na minha opinião. Marco, valeu, obrigado aí pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta aqui para encerrar também, fazer as considerações finais. A Juliana tá aqui ainda, né? Ela tá respondendo aqui no chat que é muito caro e demorado a fazer a animação. Juliana tá por aqui com a gente. Então, Juliana, daqui a pouco eu te chamo. Então, se você ainda estiver por aí, a gente segue agora, então, com a Nayane para falar do Lilith, esse filme, essa entrega, né? Dessa diretora aí, de se abrir, de se colocar dentro do cinema, de contar algo muito pessoal, né? Ainda que seja ou a sua história ou inspirado em alguém, no âmbito do documentário, né? De trazer. E hoje a gente tem visto cada vez mais também o doc-ficção, né? O doc híbrido, essa mistura também. A gente já não sabe mais o que é, na verdade, um documentário, o que é uma ficção, e quando elas se entrelaçam, algo fica muito interessante também. Então, você contou já um pouquinho dessa sua experiência, dessa sua formação em oficina, que eu acho que é um relato muito importante. Que bom que você trouxe isso também para a gente mostrar a importância dessa formação nos festivais, além das exibições, além da formação que esses títulos também causam na gente como espectador, mas da importância dessas oficinas. Então, como é que foi para você esse processo de construção do Lilith, né? A gente logo ali no começo já vê, a gente já espera alguma coisa, o que vai vir desse filme. A gente fica ainda mais curioso ao saber quando é colocado em tela ali, numa cartela, a situação de como aquele filme foi e está sendo realizado e como ele vai ser realizado. Então aquilo também já te traz é um filme dentro do filme, que você já está meio que nos bastidores, você está assistindo aquele depoimento, mas parece que você está atrás da câmera imaginando o que pode ter acontecido ou o que se passou para chegar em determinada situação ou escolha de direção de fazer daquela maneira, né, esse filme. Então, como é que foi para você esse processo aí do Lilith? Minha gente, se eu fosse contar, a gente passava acho que 2 horas aqui, né? Porque mas não deixa, porque daqui a pouco ele aparece para cortar. Já porque é aquilo, assim, a gente pensa um filme. Enfim, quando eu fiz Lilith em 2019, era um filme, né? E até eu conseguir aprovar, até eu conseguir começar a gravar mesmo, fazer a produção, já era outro filme. Durante e após já foi outro filme. Quando a gente finalizou, já é outro filme. Ou seja, assim, são diversas camadas, diversos lugares. E só um minuto, que minha filha chegou daqui. Fecha a porta. Não faça barulho. Desculpa, gente, eu tenho filha. E quando ele passar no Curta na Serra, ele vai ser outro filme também, né? Você fala desse processo de... Acho que travou. Meu áudio tá ouvindo? Certo, acho que... Bom, vamos então... Vamos passar então para o Luciano até a Nayane voltar, pode ser? Não sei se ela já voltou aqui ou não, enquanto ela tenta restabelecer essa conexão. Luciano, ela voltou. Ela voltou, ela está de volta. Oi. Vocês ouviram até aonde? Eu me perdi. Assim, não, quando você estava no processo, falando dessa... Quando você faz o filme, ele é um filme, na montagem ele é outro, na pós ele... Enfim. E aí eu complementei que quando ele chega no festival, ele ainda é outro filme, ele se transforma em outro filme, né? Então, exatamente. Continue a sua trajetória aí no filme. Eu comecei Lilith, eu acho que desde que eu iniciei no cinema mesmo, em 2015, porque Lilith surge de um VHS, né, de imagem de arquivo que eu tenho desde criança. E isso caminhou comigo a minha vida inteira. E quando eu comecei a fazer cinema, que eu descobri, né, que eu poderia fazer filmes, poderia fazer os meus próprios filmes, eu lembrei desse VHS, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa com isso, assim, porque é um registro, é uma memória que sempre me tocou, sempre mexeu comigo, e com toda a minha família.
E quando eu estudando, né, documentário, assim, é uma área de cinema que eu me identifico mais, documentário, e a partir de todo o conhecimento que eu fui acumulando, eu disse, eu pensei, né, tem alguma coisa nesse VHS que eu posso mexer, que eu posso transformar, né, apesar de ser uma coisa muito íntima, é uma história da minha família, todo mundo está dentro da minha casa agora, né? Todo mundo está entrando, todo mundo está conhecendo a minha história, gente que convive comigo desde criança, infância, e não tem noção desse rolê todinho. Aí eu desenvolvi Lilith dentro do curso com Marcelo Pedroso, e Lilith fala da minha relação com os meus pais, né? O meu pai, quando eu tinha 1 ano, 2 anos, ele comprou uma filmadora, um gravador, e começou a registrar o dia a dia da gente, assim, a nossa convivência, a minha mãe, eu, criança, na trajetória entre São Paulo e Afogados, né, onde eu moro hoje. E isso perpetuou na minha família como um registro mesmo, assim, de família, e sempre que a gente se reunia, a família, vamos assistir, e é bonito, e é saudosista, só que tinha alguma coisa que me incomodava, assim, de alguma forma. E eu não sabia o que era, assim, né? Quando eu comecei a acumular conhecimento, despertou isso para mim, assim. É o meu pai, assim. Eu fui criada, né, num conceito patriarcal, machista, enfim, clássico do interior, e eu percebi que estava nessas imagens, né? Uma coisa que eu tento quebrar a minha vida inteira. E eu disse, é aqui o lugar. Eu vou começar daqui, eu vou começar de mim, da minha casa. E eu construí Lilith nesse hibridismo, como você falou, né, do documentário, da ficção e até do experimental. Eu, como diretora estreante, entendendo, assim, você fica, o que está acontecendo, o que é que eu estou fazendo, mas eu vou fazer, eu vou ter uma galera me ajudando, ter uma galera investindo em mim. Eu vou desenvolver isso. E ele se constrói em cima de imagens de arquivo, uma entrevista com a minha mãe, né, que das imagens de arquivo só existe eu e ela vivas, né, pessoas que poderiam dar depoimento, que inclusive no filme ia ter depoimento meu, eu entraria como essa mediadora, só que como o filme fala, não existe esse diálogo, e eu precisei realmente ficar atrás das câmeras, eu precisei me distanciar do meu filme durante essa gravação, para que ela pudesse falar, que ela pudesse se expor, e todo o resto, né, a ficção, o experimental com as mulheres que escolhemos daqui da cidade, foi uma produção inteira interiorana, daqui de Arco Verde, de Afogados, de Patos, na Paraíba, assim, a gente tentou dar prioridade a pessoas iniciantes, assim como eu, profissionais iniciantes, e mulheres, né, mulheres de todas as raças, enfim. E eu não sei o que falar de Lilith, minha gente, é sério, toda vez que eu vou conversar com alguém, eu tenho uma coisa nova para dizer, e eu descubro uma coisa nova. E é isso, é um filme muito íntimo, é um filme meu, é um filme que eu me abri, assim, entrou muita coisa que não estava nem planejada, assim como saiu também, né, e eu ainda não sei o impacto que isso vai ter, porque é o segundo festival, né, do que Lilith entra. O primeiro foi o Olá, a primeira exibição, e foi totalmente online. Eu tive alguns feedbacks, assim, a galera se emociona, tipo, a gente tem muita mulher que se identifica, né, porque é mãe, é um filme que fala sobre maternidade, que fala sobre machismo, patriarcado, enfim. É um filme muito pessoal, com imagem de arquivo pessoal minha, eu abro minha vida. E a galera só fala de se identificar, de emoção, mas eu não sei ainda o resto, né? Assim, eu queria falar com outras pessoas, ouvir outros depoimentos. Eu acho que é isso. Faltou alguma coisa? Tá ótimo, tá ótimo. Acho que é muito interessante. Assim que eu assisti, né, ao filme, aí, enfim, quando a gente vai para a reta final de fazer essa lista, escolher e tal, e aí quando fechamos a lista e eu vi Lilith, eu falei, acho que vai ser... Eu já pensava em como seria essa conversa, né, com você também, de
porque é um ato, o cinema é um trabalho, obviamente, é uma dedicação, mas tem muito do pessoal, né? Mesmo quando o realizador ou a realizadora escolhe por uma ficção ou um documentário de qualquer outro personagem que não seja daquele âmbito familiar dele, assim, mas querendo ou não, é algo muito, muito próximo, né? Você se entrega para aquele trabalho. E aí, no seu caso, você se entrega para um trabalho que já vem de uma carga emocional muito grande para você. E o cinema não deixa de ser uma forma de soltar isso, né? De colocar. Como minha produção te falou, é um processo de terapia, de certa forma. É uma terapia, com certeza. Com certeza. É isso, a minha família, né? A estrutura que não é tão. E eu como diretora estreante, enfim, tem esse rolê de eu não saber, assim, ainda como lidar com situações, com um documentário, com entrevista, com a minha mãe, né, no set de filmagem. Eu fiquei assim, o que é que tá acontecendo? Mas vamos lá, desenvolvi e foi. Não sei se funcionou. Funcionou, em breve estará na tela do Curta na Serra. Eu não vejo a hora. A Juliana está falando aqui no chat também. Cada filme a gente cura um trauma. Isso é verdade mesmo, é uma terapia. Juliana, aguenta que a gente já vai conversar. Vamos pro Luciano, então. Nayane, obrigado aí pelo seu depoimento aqui no nosso debate. Luciano traz aí uma questão muito popular, uma questão muito regional e muito interessante, né? Esse personagem também coloca o maracatu em cena para a gente passear por esses caminhos também, se envolver nesse personagem, se envolver nessa história, se envolver nessa música. Eu acho que o Doc, quando o personagem ele já logo de cara ele é muito carismático, a gente fica com aquela vontade de assistir mais, de saber mais daquela história, não só daquilo que é escolhido pela direção, né? Mas a gente fica sempre muito curioso com o que pode ter atrás disso, ou de como ele continua essa história. Então, queria que você contasse, você já falou um pouquinho aí mais ou menos dessa construção aí do filme, então como foi também esse seu envolvimento com esse protagonista, né, com esse personagem, que logo de cara a gente já gosta, a gente já se encanta, né? Eu acho que isso é muito importante também para o documentário, essa identificação, não só de lembranças, de afetos, de memórias, mas essa identificação com um personagem carismático, né, que te prende e te deixa ali fixado, né, no filme. Isso, exatamente. E a gente, nesse edital, porque o nome do edital é enorme, assim, tem que fazer um curso para não falar o nome do edital, mas eu tenho aqui para dizer para vocês. É o edital do Prêmio Salvaguarda e Registro Audiovisual dos Saberes Tradicionais e Cultura Popular, Eixo 2, Lab, Pernambuco. A gente se inscreveu e a gente não sabia, a gente tinha que mandar um vídeo da nossa ideia de como seria um documentário sobre um mestre da cultura popular. Então, a gente fez esse vídeo, a gente não sabia quem seria o mestre. Depois foi que a gente foi, o pessoal do Fucultura, do edital, é que nos indicou qual seria o nosso mestre da cultura popular, e que foi o Walter, de França, né, do Maracatu Nação Raízes de África. E então é aquela coisa que vocês estavam falando aí, que cada vez é um filme diferente, porque para fazer esse vídeo a gente pensou em uma coisa, a gente deu mais ou menos a ideia do que seria, eu tive uma ideia de contar a história a partir de planos detalhes, uma coisa que acabou não acontecendo do jeito que a gente não aconteceu exatamente como a gente queria. Esses planos e detalhes não tem no filme, mas aconteceu outra coisa. Esse filme se transformou, essa ideia inicial se transformou depois que a gente soube qual seria o mestre que foi escolhido para a gente, que foi o mestre Walter, que tem esse maracatu lá na Bomba do Emetério, em Recife, e a nossa produção era toda de Caruaru. Então, a gente estava no meio da pandemia, a gente tinha essa questão de fazer essa pesquisa sobre o mestre, que a gente antes não tinha nenhuma ideia de qual seria, então a gente foi pesquisar sobre o Maracatu Nação Raízes de África. A gente teve muito o apoio do filho dele, que também se chama Walter, e que nos deu
essa questão de onde a gente podia buscar fontes de vídeos com apresentações dele, com a história dele, com fotos. Então, e é outra coisa também que você também falou, que dá vontade de a gente saber mais da história, e realmente a gente soube muito mais da história do que está no filme, porque a gente fez essa versão mais resumida, porque se a gente fosse contar toda a história do Mestre Walter, a gente teria que fazer um longa-metragem. E fica a dica aí para quem quiser fazer um longa-metragem sobre o Mestre Walter, que tem muito pano para manga para isso, porque, como eu estava dizendo, foi no meio da pandemia, então a gente tinha que ter uma equipe super reduzida. Foram 5 pessoas. Eu, o Edivaldo Santos, a Jucineide Santos fazendo o som, o Edivaldo fazendo a fotografia e o Tony Maciel fazendo a outra câmera, também como fotógrafo, como câmera na produção, e também editou o som, ajudou na edição do som. Então, foi essa equipe de 5 pessoas que primeiro fizemos toda essa pesquisa sobre o Mestre Walter e seu maracatu, e criamos um roteiro que também depois se transformou, porque antes tínhamos a ideia geral do que queríamos fazer, essa primeira versão de filme com o vídeo que a gente mandou para o edital, depois essa versão do roteiro, que também se modificou, era outro filme, e saímos, e por uma questão de logística da produção, por a gente estar em outra cidade, e por também o Mestre Walter ser do grupo de risco, que ele estava para completar 70 anos, quer dizer, estava no grupo de risco da pandemia, a gente não podia ter uma equipe numerosa e tinha essa questão do deslocamento para Recife também de toda a produção. Então, optamos por realizar tudo, produzir, filmar tudo em um só dia, em uma viagem para Recife, que a gente saiu de madrugada, muito cedo, e passamos o dia filmando, entrevistando o mestre, e depois fizemos a edição com esse material dessa conversa com o mestre. Esse vínculo que nós tivemos com o mestre foi o vínculo presencial mesmo, nós só tivemos nesse dia de filmagem, e ele é uma pessoa muito falante, e então ele contou toda a história da sua vida, de toda a sua trajetória artística, e que realmente não deu para a gente colocar tudo no filme. A gente tem até uma outra versão um pouco mais longa, de 25 minutos, mas a versão do festival é de 5 minutos, e a gente teve que optar, né, e selecionar o que a gente poderia contar dessa história tão rica, e que foi muito difícil também, esse processo dessa edição, de resumir. Eu acho que a gente ficou... não tenho esse tempo exato, mas eu acredito que era mais de 1 hora de material, quase 2 horas, eu acho, de material do Mestre Walter falando sobre sua vida, sua trajetória, e nós tivemos a sorte assim, de que no dia nós chegamos na localidade, na casa do Mestre Walter, que na casa dele é onde tem a sede do maracatu, na sua própria casa, e então tivemos esse contato com os seus vizinhos, com o pessoal que também fazia parte do maracatu, como esse menino que estava lá, que é o Luciano, da percussão, né, que aparece no vídeo. Então, aí, a partir daí, na edição, surgiu esse outro filme que seria o que enfocar de todo esse material, de toda essa história. E a gente optou por mostrar um pouco essa questão da história de vida, dessa vida inteira dedicada à arte do Mestre Walter, e também o outro lado, que é a nova geração. O que legado ele leva para as novas gerações? No caso, esse menino, essa criança aí, representando toda essa juventude dessa nova geração que vai levar adiante essa cultura popular. E faz parte um pouco que não fala muito no documentário, mas fala um pouco do início da trajetória do Mestre Walter, que ele começou dando aula de maracatu. Ele era professor de uma escola pública lá na localidade dele, né, que é em Olinda, né, no subúrbio de Olinda, e que teve a ideia como ele era envolvido com o maracatu, teve a ideia de ensinar o maracatu para as crianças que ele dava aula, né,
do ensino fundamental. E aí começou, esse maracatu surgiu daí, surgiu na escola, numa escola pública, por conta dessa iniciativa do mestre que quis passar os conhecimentos dele para essas crianças. E então, esse link entre a criança que está iniciando agora e o mestre Walter, com toda a sua experiência, eu acredito que a gente pegou essa essência da história total do mestre, que é essa, que ele começou ensinando a crianças e depois se transformou nesse maracatu. Primeiro era só maracatu nação, era só maracatu raízes de África, e depois se tornou maracatu nação raízes de África. E ele também teve esse crescimento depois que ele começou a ensinar essas crianças, né? Transformou a ele como artista, porque criou esse maracatu nação e fundamentou ele e criou raízes realmente com uma coisa mais própria, né? Porque antes ele participava de outros maracatus, como o Maracatu Estrela. Então, o resumo maior que a gente teve foi essa questão de toda a experiência do mestre Walter em contraste ou em complementação com essa inexperiência, mas todo esse talento dessa criança que você vê tocar no filme e que você vê como ele, com certeza, vai continuar essa arte, essa cultura popular. Então, acredito que o resumo maior de todo foi esse, assim. A essência que a gente procurou buscar foi esse link entre a criança e o mestre. O mestre e o iniciante, né? O artista iniciante, criança. Então, é isso. Meu áudio. Saiu. Cortou? Agora foi? Eu estou ouvindo aqui. Agora eu estou lhe vendo. Eu acho que é interessante a gente, quando você conta essas questões, que é uma história, são várias histórias dentro de uma história só, né? Então, quando a gente traz esse personagem, enfim, toda essa história que você conta, não só dele, mas também da equipe, enfim. Luciano, obrigado aí pelo seu depoimento aqui no nosso debate. Estamos chegando aí para as considerações finais, então eu vou trazer a Juliana, acho que ela está aqui ainda de volta, para fazer as considerações finais aí, já que conversamos aí, passamos por todos. Só lembrando que a gente não conseguiu todos os realizadores e realizadoras da mostra aqui nesse debate, enfim, alguns horários e agendas não bateram, mas os filmes estarão todos lá disponíveis no Curta na Serra, na 4ª edição do Curta na Serra. A Juliana já trocou de cenário, já está em casa, ela vai finalizar então agora com um novo cenário aí para a gente. Então, Juliana, para a gente encerrar esse debate da Panorama Pernambuco, queria que você, então, falasse dessa importância, né, dessa miscelânea, digamos, do bom sentido, essa mistura de culturas e de histórias e de personagens, não só de histórias desses personagens, mas histórias desses realizadores e dessas realizadoras que se encontram num festival de cinema para um grande público, seja no presencial, seja no online. Então, para você, a importância de contar essas histórias nesses eventos, né, de cinema, de audiovisual, enfim, aqui no Curta na Serra temos curtas, temos videoclipes e, enfim, atividades paralelas, público para formação. Então, para você, um resumão aí, vai, para a gente encerrar o debate. Queria agradecer ao meu amigo João Teobaldo, que emprestou aqui. Foi que eu esqueci o carregador, aí voltei para casa, estou aqui agora no prédio, no apartamento dele. Aqui, água, café, maravilhoso. Eu queria ter vindo para cá antes. Enfim, é isso. Eu acho que cinema é isso, né? Cinema é essa diversidade. Cinema é o que mostra o que a gente... ele tem esse papel fundamental, que é colocar... que o realizador tem esse papel político, né? Que é a gente colocar também o que a gente pensa, quem nós somos. Nossos primeiros filmes geralmente representam muito a nossa personalidade, né? Enfim, o que a gente quer, os nossos anseios, inclusive nossas demandas, nossos traumas. Ontem eu estava conversando com o Bruno Ribeiro, que é realizador também de um filme do Manhã de Domingo,
filme que estava rolando nos festivais agora, e ele dizendo que essa frase dele, né, na verdade, que cada filme a gente cura um trauma. E é isso mesmo, eu acho que cada filme que a gente vai fazendo, vai mostrando um pouquinho da gente, vai colocando um pouquinho da gente, quando a gente cria personagens, porque eu acho que o documentário também é isso, né? Acho que quando é criar personagem, ver um bom... Na verdade, não é criar, é desenvolver um bom personagem. Às vezes, a gente, enquanto diretor, a gente tem que saber como lidar com isso, né? Como transformar, às vezes, um personagem em um grande personagem. Tem uns que falam por si só, acho que é o caso da Ana Glorinha, mas tem outros que a gente vai precisar da ajuda da montagem mesmo para fazer de uma boa direção. Mas eu espero que a gente possa realmente ver a importância desse edital, né, que é do Aldir Blanc, os Mestres de Cultura Popular, o meu e outros filmes aqui na mostra sendo realizados através dele. Quanto é importante a gente dar acesso aos realizadores a diversificar mais esse cinema, de democratizar, né, eu acho mais o cinema, acho que é a palavra certa, porque ele vai acessar vários lugares, várias pessoas. Eu tenho muita consciência para quem eu faço filme, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E quando meu filme, né, eu costumo dizer que filme é um filho, porque quando ele ganha maioridade, ele ganha o mundo, de fato, ele vai-se embora. E a gente aprende com os filmes, a gente aprende realizando, a gente aprende divulgando, a gente aprende cada dia a dia, é um novo aprendizado. É isso. Fortalecer esse cinema do interior, fortalecer o cinema da capital, fortalecer o cinema negro, o cinema dos povos originários. Acho que é agora o que a gente mais precisa fazer, contar as histórias do nosso povo, que é isso que a gente melhor sabe fazer. A gente precisa que ninguém conte essas histórias, a gente mesmo vai lá e conta, e a gente sabe contar melhor do que qualquer pessoa nossas histórias, nossas memórias. O cinema é isso, é trabalhar com esse imagético e colocar esses desejos para frente. Vamos embora. Eu estou muito feliz e super agradecida de estar nesse festival, que eu já participei enquanto mostra, com Maíra Está Bem, e agora voltando enquanto festival, com Dona Glorinha do Coco, e eu faço a minha sambada. Obrigada a você, Vitor. Obrigada, Marlon. Obrigada aos meus colegas realizadores. Espero que a gente se encontrar agora presencialmente nos próximos dias e poder trocar todo esse abraço, né? Isso aí, Juliana. Obrigado aí pelo seu discurso final aqui, com direito ao novo cenário. Obrigado pela participação de todos aqui que vieram aqui no nosso debate da Mostra Pernambuco do Curta na Serra. Queria avisar, então, 9, 10, 11 de dezembro, Curta na Serra, 46 filmes. A galera está aqui ainda, vou botar todo mundo na tela, né, para dar tchau aqui. Dar um tchau para todo mundo, geral. Agradecer pelo trabalho de vocês, muito feliz com a curadoria de ver tantas histórias, as histórias de vocês sendo contadas aqui. Que bom que a gente conseguiu fazer esse resumo também, não só do cinema pernambucano, mas do cinema brasileiro. A Juliana falou da Leo de Blanc, eu já falei aqui, agora já não lembro se foi nesse debate, se foi em outro, mas eu vi muito filme da Leo de Blanc, isso é impressionante a gente ver a quantidade, talvez a gente não tivesse tantos inscritos se não fosse essa lei, depois desses anos que passamos aí com esse boicote à cultura o tempo inteiro. Dias melhores estão vindo, os festivais estão voltando presencialmente, que novas histórias sejam contadas, que vocês continuem contando suas histórias e que a gente continue se encontrando e se reencontrando aí nos festivais aí, por tudo. Obrigado, gente. Obrigado pela participação de todos e bom Curta na Serra. Aproveitem. Valeu.